Shalom, queridos, glórias a Deus. Hoje é o Salmo 16. Vamos ver o que Deus nos fala aqui no Salmo 16. Vamos fazer o comentário para que vocês estudem e tenham nota 10 e sejam alunos preciosos do Senhor Jesus. Esse Salmo 16 trata da confiança que o salmista tem no Senhor. O versículo primeiro é uma espécie de sentença de tópico para a sessão. É uma oração por proteção em alguma angústia não identificada, baseada na confiança do salmista na proteção do Senhor. Este salmo expressa a alegria que Davi experimentou em sua vida, por causa da sua confiança em Deus e comunhão com Deus. Mesmo enfrentando perigos físicos angustiantes, Davi aparece neste salmo como o tipo de pessoa que ele descreveu no salmo anterior. Classificou este salmo como indiretamente messiânico. Alguém já fez isso, já classificou esse salmo como indiretamente messiânico. Atos 2, de 22 a 31, Atos 13, de 35 a 37, fala sobre isso, fala sobre esse tipo de salmo. E também nós temos alguém que chamou este salmo de confiança. Davi havia dito ao Senhor que ele era sua única esperança. Tu és o meu Senhor, tudo o que tenho de ti vem. Uma evidência da confiança de Davi no Senhor foi a sua escolha de manter a companhia de outros que confiavam e andavam com Deus. Ele os respeitava porque compartilhavam a majestosa qualidade de seu Deus. Em contraste com esses santos piedosos, estão aqueles que trocam adoração ao Senhor, ao Deus verdadeiro, pelo que eles pensam que ganharão seguindo outros deuses. É isso que se chama de apostasia. No entanto, eles só recebem tristezas multiplicadas. Davi recusou-se a juntar-se a eles na adoração de falsos deuses, ou mesmo mencioná-los, porque achava o que eles estavam fazendo de muito mau gosto. Davi falou com satisfação do Senhor como algo que alguém lhe havia dado. Ele comparou Deus a uma herança valiosa que lhe foi transmitida por seus antepassados e ao vinho em uma taça que traz grande alegria e satisfação a quem bebe. Ele também deu crédito a Deus por apoiá-lo em sua vida. As linhas que marcavam os limites da herança de Davi acabaram sendo boas linhas, pois prescreviam uma grande herança, comparado a um terreno como o que foi dado à tribos de Israel quando entraram na terra prometida. Davi recebeu um lote agradável. Ele via sua herança como uma bela propriedade. Obviamente, ele estava agradavelmente contente com Deus e encontrou grande prazer nele. Em vista desse deleite, Davi se propôs abençoar ou louvar ao Senhor. Esta é a primeira de muitas referências à bênção ou louvor ao Senhor no livro dos Salmos. Bendizer a Deus significa falar bem dele e assim louvá-lo. Deus havia aconselhado Davi, através da sua palavra,
Davi recebeu conselho de Deus por meio dos livros previamente escritos do Antigo Testamento, por meio de outros profetas, como Natã e Gade, e por meio de revelações pessoais. O próprio Davi era um profeta, bem como um rei. Provavelmente a essas palavras pessoais do Senhor que Davi se referiu na segunda parte desse versículo desse Salmo 16, de 5 a 7, porque o próprio Senhor era o foco principal da atenção e satisfação de Davi. Ele sabia que ninguém iria abalá-lo de nenhuma maneira, de nenhuma maneira importante de sua estabilidade na vida, como ele fala no Salmo 15, de versículo 5. Davi descreveu dar a Deus o primeiro lugar em sua vida, como tendo colocado Deus à sua direita, o lugar de maior honra e autoridade no Oriente Médio, no Antigo Oriente. Quem era colocado ao lado direito no Antigo Oriente, era considerado a pessoa de maior honra. Assim Davi fez com Deus, colocando à sua direita. Visto que Davi era um rei, o lugar que ele deu a Deus era especialmente honroso, porque Davi delegou sua defesa a Deus. Ele sabia que seu homem de mão direita não iria falhar com ele. Ele colocou Deus numa posição que ele sabia que jamais iria falhar, pois ele sabia que uma pessoa ao lado direito era muito honroso e, portanto, não iria falhar com ele. Se ele colocou justamente na posição mais importante, Deus estaria com ele sempre. Você coloca Deus na posição mais importante da sua vida? Você coloca Deus na posição mais importante da sua vida, você não tem dúvida de que Ele vai ser sempre ao seu lado, estará com você nos seus momentos de dor e de tristeza, momentos também de alegria. Tudo depende da posição que você já colocou Deus, para você viver tranquila, confiante de que você não está só. Era isso que acontecia com Davi. Pedro citou Salmos 16, de 8 a 11, no dia de Pentecoste, como uma profecia messiânica. Atos 2, de 25 a 28. Essas palavras eram verdadeiras para Jesus Cristo, eles se aplicam a ele. Evidentemente, Davi recebeu uma revelação especial do Senhor de que não morreria então, mas escaparia de qualquer aflição que estivesse enfrentando. A frase minha glória se alegra significa que Davi se alegrou porque sua glória como uma pessoa viva, abençoada por Deus, continuaria a ser uma fonte de alegria para ele. Deus pouparia sua vida. É claro que Davi não quis dizer que viveria para sempre, ignorando a morte. Ele só quis dizer que não morreria então. Davi era o santo de Deus, e que Deus o havia separado para um propósito especial, porque sua vida era de fato de Deus, como ele descreveu anteriormente nesse salmo. O apóstolo Paulo se referiu ao Salmo 16, versículo 10, como uma profecia messiânica da ressurreição de Jesus Cristo. Atos 3:35. Esta é uma das poucas referências claras à ressurreição do Antigo Testamento. Isaías 26, 19, Daniel 12, 2, são referências da ressurreição ainda no Antigo Testamento, e nós vamos vendo Paulo e Pedro falando dentro do assunto desse salmo. Como eu já disse a você, o nosso Deus é fiel, é maravilhoso, ele tem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse respondendo,
tendo confirmações. O que está escrito no livro, cá na Antiga Aliança, pode estar tendo confirmações, mais esclarecimento no outro livro da Bíblia. Não se lê a Bíblia somente por pedaço. A gente deve ter uma sequência. E o entendimento que o Espírito Santo dá é de excelência para aqueles que meditam na palavra de noite, que gostam, que amam a palavra, que não satisfaz-se somente com o versículo, mas que procura saber da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O Salmo 16 é uma predição da ressurreição do rei. Como profetas, Davi declarou que não em seu primeiro advento, mas em algum momento posterior à sua morte e ressurreição, o Messias assumiria o trono davídico. Atos 2, 25 a 31, com Lucas 1, 32 a 33 e Atos 15, de 13 a 17. São assuntos do Novo Testamento que estão ligados à ressurreição, está ligado à revelação que teve aqui, Davi teve, também está ligado lá na Nova Aliança, através desses textos que vocês acabaram de ouvir. O salmista contava com Deus, dando-lhe mais revelação sobre o caminho a seguir para que ele experimentasse a vida em vez da morte. Esse caminho o levaria eventualmente à presença de Deus, onde a alegria de Davi seria completa, prazeres sem fim, viriam da mão direita de Deus, prazeres sem fim viriam da mão direta de Deus. Salmos 16, 8. Esse é o versículo 8. Pedro e Paulo viram em Salmos 16, de 8 a 11, e em Salmos 16, 10, respectivamente, profecias concernentes à ressurreição de Jesus Cristo. Atos 2, 25 a 28. Atos 13, de 35 a 37. O que Davi estava confiante de Deus, de que Deus faria por ele, ou seja, livrá-lo da morte, foi o que Deus também fez pelo maior filho de Davi, Senhor Jesus. No caso, você sabe, maior filho de Davi, porque era uma descendência. E você sabe que aqui na Bíblia não diz assim, neto, bisneto, fala assim. Se a pessoa, o filho teve um filho, o pai diz que é pai, não diz avô, não diz bisavô, diz pai. Então, como Jesus nasceu dessa descendência, podia ser tetraneto, quinquaneto, seja o que for, era considerado como filho, por isso que chamava de Jesus de filho de Davi, porque vinha da descendência de Davi. É como se Davi fosse o pai do Senhor Jesus. E claro, por tratando-se que Jesus nasceu no corpo humano e ele tinha uma história, então tem que saber quem eram seus ancestrais. Nosso Senhor Jesus tem uma história. E isso é o que mais nos faz estar convicto de que ele é o Filho de Deus. Porque Deus jamais traria seu filho à terra de paraquedas. Tinha que ter uma história, porque o povo que Deus formou, o povo judeu, tinha história e acreditava naquele que tinha história. Se Jesus nascesse do nada, aparecesse na terra, não teria credibilidade no meio dos judeus, e nem tampouco no nosso meio. Então, ele tem uma história desde Gênesis 3:15, quando Deus prometeu que enviaria para ele esmagar a cabeça da serpente, até Apocalipse. É a história do nosso Senhor Jesus Cristo. Como cristãos que estão lendo este salmo, nós também podemos nos regozijar como Davi fez, que o Senhor preservará aqueles que se refugiar nele. Ele até nos livrará da morte, talvez prolongando nossas vidas temporariamente, como fez no caso de Davi, mas definitivamente nos ressuscitando, como fez com o Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 20, 2 Coríntios 5, 8, Filipenses 1, de 3. São textos da Bíblia que estão falando de assunto que está no Antigo Testamento, que são salmos.
Então, quem está no Novo Testamento lá, centenas de anos depois, pode estar ouvindo assunto ligado a um assunto aqui como esse, de Salmos, como vocês estão vendo as referências ligadas a este Salmo ainda do Novo Testamento, que já está ligado com esse assunto. Então, a Bíblia realmente é a palavra de Deus, ela é completa. Louvado seja Deus por estar nos dando esse direito de sermos discipulados com o capítulo de 7 semanas, o capítulo da Bíblia, juntamente, de 7 dias. 7 dias. Vocês estão reunidos para a glória de Deus e cada vez mais estão cheios da presença de Deus, que está com a palavra no coração, é estar cheio da presença de Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, discipuladores, discípulos do Ministério Apostólico Internacional, filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.